o suficiente para a gente entender esse tema tão importante. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para estudar a Tua Palavra, para aprendermos mais sobre o Teu amor por nós, sobre quem nós somos diante de Ti, Senhor. Conhecermos a nossa natureza, sabermos de onde viemos e quais são os Teus planos para nós é muito importante, Senhor. Por isso te peço que o Teu Santo Espírito conduza essa mensagem, Pai, e fale ao nosso coração aquilo que a gente precisa ouvir essa noite, para que a gente possa compreender o que há de errado conosco, mas também possamos compreender o que Tu planejaste para nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, então o tema eu já falei, é a natureza da humanidade. Eu quero começar por um verso, que é o Salmo 139, verso 13, porque nós vamos falar, nós vamos recapitular, a gente, como um estudo tem a ver com o outro, que a Edna falou semana passada, é uma continuidade dessa semana, Então, mas eu quero começar por esse verso. Todo mundo, vamos abrir a nossa Bíblia? Em Salmo 139, verso 13. Porque quando a gente fala da formação do homem, a gente pensa lá em Adão e Eva, Mas o Salmo 139, Davi fala também de nós, de forma particular. E aí é importante a gente ler esse verso. Salmo 139, verso 13. Ele nos diz assim, olha: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então, o que esse texto está dizendo? Que quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus estava lá tecendo você. Deus estava lá formando você. E a gente sempre fala, Deus fez Adão e Eva com as suas próprias mãos. Então esse verso nos diz que Deus fez você também com as mãos dele. Então isso é ou não é bonito? Porque é ou não é importante a gente ter essa certeza de que nós, quando estávamos lá no ventre da nossa mãe, Deus nos traçou, Deus nos moldou, Deus conduziu toda a nossa formação. Não é lindo? Então vamos agora para Gênesis 2, verso 7, falando aí, começando, que a gente vai estudar sobre a natureza humana. Vamos começar pela formação do homem. Então, o que nos diz? Gênesis 2, verso 7. Eu vou pedir a ajuda de vocês, quem pode ler? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. É isso aí. Então, o que Deus fez? Ele formou o homem, Diferente do que aconteceu com todo o restante da criação, quer a parte sem vida, não viva, inanimada, quer os seres vivos, todos foram formados pela palavra, Mas o Deus, quando foi criar o homem, ele formou, com as suas próprias mãos. Mas aí, será que foi só o homem? Vamos lá para Gênesis 2, verso 7. 18. Depois 21 e 22. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-me-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora vai para 21 e 22. Quem pode ler para mim? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. 22. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até a ele. Então o que Deus fez? Ele também fez o que com ela? Ele também formou, com as suas próprias mãos. Isso é maravilhoso demais para nós e é muito importante que a gente saiba de onde viemos, ao contrário do que o
sobre evolucionismo, né, é importante que a gente creia que de fato nós fomos formados pela visão de Deus. Agora, quando Deus decidiu fazer, quando chegou o momento de decidir, ele já tinha decidido antes, né? Então passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, vocês viram semana passada, passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, quando o sexto dia Deus ainda criou por sua palavra. Mas na hora que ele foi fazer o homem, o que ele fez? Ele reuniu a Trindade, não é isso? Ele reúne, ele pega Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se une para unir, se une para nos fazer. Vamos lá, Gênesis 1, verso 26. A primeira parte, eu vou ler o 26, a primeira parte, nesse primeiro momento. Gênesis 1, 26, a primeira parte, e depois pula para o 27. Gênesis 1, a primeira parte, e aí pula para o 27, ó. Também disse Deus, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pula para o 27. E aí a gente vê que Deus se uniu, né? Façamos, os três participando da nossa formação. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, né? A imagem de Deus o criou. Quem que ele criou? Homem e mulher os criou, conforme a sua imagem. E interessante que, olha o que nos diz aqui, ó. Volta para mim o 26, volta para mim o 26. Interessante que Deus cria todos os outros seres vivos conforme a sua espécie. Seja a parte vegetal, seja os animais, eles foram criados conforme a sua espécie. Mas quando Deus criou o ser humano, ele cria conforme a sua imagem e semelhança. Vê a diferença? Nós não somos consequência de uma evolução e viemos do macaco e fomos transformando até virar Homo sapiens. Isso não existe. Deus criou-nos totalmente diferentes, não é só porque ele criou com a mão, não. A própria natureza que ele deu ao restante da criação e a gente são naturezas diferentes. Isso deixa bem claro nessa declaração que ele faz. Que ele fez cada vegetal, cada animal conforme a sua espécie. E o ser humano, a sua imagem e semelhança. Voltando ao verso 26. Também disse Deus, né? Façamos o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele já diz o que o homem veio, qual é o propósito do homem aqui nessa terra. O que ele diz? Ó, tenha ele o quê? Quem pode continuar para mim? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, o texto que eu tirei do livro No Supremo diz assim, ó. Foi na qualidade de representante de Deus que o homem foi colocado como administrador do nosso planeta. Então, nós não fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que Deus coloca, olha só, vocês vão governar o planeta assim como eu governo o universo. Então, era uma forma do ser humano ser semelhante ao seu Deus, sendo administrador de tudo aquilo que Deus criou. Olha que coisa linda, né? Qual foi o objetivo do homem aqui na Terra? Continua dizendo assim, ó, era sua responsabilidade governar, refletindo a imagem do beneficente governo de Deus sobre todo o universo. Assim como Deus, ele cuida de tudo com sua bondade, com seu amor, assim o homem representava a Deus aqui na Terra, cuidando, né? A palavra domínio, quando a gente ouve a palavra domínio hoje, ela parece uma palavra ruim, né? Domínio da ideia de que alguém subjugando outra pessoa, tratando mal uma outra pessoa. Mas domínio aqui é governo, né? E eles tinham que cuidar com todo o amor e todo o carinho da terra e de todos os seres viventes, assim como Deus cuida de todo o universo. Mas seria como se fosse mordomo, né? Isso, como mordomo. Você entrega a casa para ele administrar. Ele administrar. Verdade. Só tem uma diferença do mordomo que a gente entende hoje para Adão e Eva. Porque o mordomo, ele não possui nada. E tudo que ele faz, a gente tem o exemplo de José, né, na Bíblia, e tudo que ele produz
né? Deus preparou tudo e falou, é de vocês, para vocês cuidarem, para vocês se beneficiarem, é para vocês, né? A única diferença é essa, o mordomo, ele não tem nada, e o ser humano recebeu tudo, tudo mesmo, tudo está ali nas mãos dele. Eu não, se você quiser botar aqui, mas eu não, vocês não precisam botar na Bíblia, só se vocês quiserem ir voltar, era até para eu ter aberto antes. Olha que lindo poema. Abaixa um pouquinho para mim, eu estou ouvindo minha voz muito alta. Olha que lindo poema que Davi fez ao descrever esta função do ser humano. Isso aqui deu a chave. Salmo 8. Se quiser botar aí para o pessoal acompanhar, tudo bem. Mas eu vou ler direto, tá? Não vou esperar vocês abrirem a Bíblia, não. A partir do verso 3, diz assim, ó. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha como é que Deus nos fez, gente. Olha que coisa linda. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre na senda dos mares. E para poder fechar esse poema lindo que Davi escreveu, ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Lindo, né? Como é que Deus criou e com que propósito Deus nos criou. Agora nós vamos falar da formação do homem, né? Voltando lá, Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Um pouquinho, deixa eu ir. Isso, obrigada. Isso aí. Aí está escrito aí, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Qual foi a matéria? Do pó da terra, e soprou nas suas narinas o quê? E o homem passou a ser alma vivente. Na sua versão está como? Ser vivente. Então, essa palavra pode ser traduzida tanto como ser vivente como alma vivente. Por quê? Porque alma é a própria pessoa, né? E aí eu vou tomar um tempinho dessa mensagem para a gente falar de novo sobre essa questão da alma, que é algo tão discutido. E aí eu quero ler, porque eu não trouxe o livro. A parte que eu ia ler no livro eu acabei não trazendo. Então vamos lá. Vou resumir o que estava lá no livro, que aí tem as palavrinhas certas, né? Nefesh, essa palavra alma, é a palavra Nefesh no Velho Testamento. E ela significa isso aí, fôlego, ela significa vida, né? E significa pessoa, significa o próprio ser. Mas em muitos momentos no Velho Testamento, ela também significa referente a a parte emocional do ser humano, né? Quando Davi fala assim, ó minha alma, por que estás abatida? Davi estava falando com quem? Com ele mesmo. Ele estava dizendo, por que eu estou com a minha alma abatida, né? Vá até Deus, né? O teu Deus vai te responder. E aí ele a gente vê Ezequiel falando, né? A alma que pecar, essa morrerá. De quem que Ezequiel está falando? Do ser humano. O ser humano que peca, ele morre, né? Então, essa palavra, ele tanto significa a pessoa como um todo, como a parte emocional, né? Do ser humano. Essa mesma palavra no Novo Testamento é uma outra palavra, mas também tem o mesmo sentido. E aí tem um texto que ele é bem debatido, e eu gostaria de tentar de alguma forma
para a gente olhar o contexto desse verso, para a gente poder entender. Que é Mateus 10, 28. Vamos lá rapidinho, Mateus 10, verso 28. Porque o texto, quando ele vai, o texto de Gênesis 2, verso 7, quando ele vai falar da formação do homem, ele diz que Deus usou o pó da terra, e Deus soprou no seu ventre as narinas, né? Soprou o fôlego de vida. O texto não dá nenhuma possibilidade de dar a entender de que Deus colocou uma entidade dentro do corpo do ser humano, né? O que Deus colocou nesse corpo foi o quê? Um fôlego de vida. Quando a gente chega ali no capítulo 10 de Mateus, verso 28, ele diz assim, ó, Jesus falando, né? Verso 28. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E muitas pessoas usam esse texto para dizer, está vendo? O ser humano tem uma alma. Mas se a gente olhar o contexto do texto, o texto está falando de perseguição. Só para a gente, não vai dar para a gente ler o texto todo, mas eu quero ler 2 versos 21 e 22, para a gente ver qual é o assunto que está sendo falado. Versos 21 e versos 22. Diz assim, ó: um irmão entregará a morte a outro irmão, e um pai ao filho. Isso haverá de se... filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que Jesus está falando? Qual é o contexto aqui? O contexto de perseguição. Deus começa a avisar os seus discípulos: olha, assim como me perseguiram, vou perseguir vocês também. O mestre não é o discípulo não é maior do que seu mestre, né? E aí ele está avisando: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser entregues, né, aos tribunais, e pessoas próximas vão entregar vocês à morte. E aí ele diz o verso 28, né? Não tema aqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Alma não significa vida. Então Jesus aqui está falando de vida. Mas de que vida Deus está falando? Não dessa vida, porque quem é que pode matar o corpo? Dentro do contexto, aqueles que são os perseguidores, que vão nos perseguir e podem nos matar. Mas não pode matar a alma, não pode nos tirar a vida. De que vida é essa? E aí o verso... Aí vamos continuar o próprio verso, porque eu quero usar outro para explicar. Diz assim, ó: temam, porém, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é que pode fazer perecer no inferno? Satanás. Não, Deus é o único que vai poder, no juízo, fazer perecer. Agora, por que o texto está nos dizendo que Deus vai nos fazer perecer? Né? Em que contexto Jesus está falando que Deus vai nos fazer perecer no inferno? Aí ele diz no verso 32 e 33. Verso 32. Ele diz assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também farei o quê? O confessarei diante do Pai. Verso, peraí que minha vista eu perdi. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, aqui é o contexto. Jesus está falando: vocês vão ser perseguidos, e por causa do meu nome vocês vão morrer. Mas aquele que me negar, porque aquele que negar vai escapulir da perseguição. Eu também vou negar você diante do meu Pai. Agora, aquele que confessar o meu nome, mesmo diante da perseguição, eu também vou confessá-lo diante do meu Pai. Vamos para o verso 39.
Verso 39 diz assim, ó. Quem acha a sua vida vai fazer o quê? Perdê-la. Quem todavia perde a sua vida, achá-la. Veja que no texto Jesus está falando de dois tipos de vida. Jesus está falando de dois tipos de vida. Ele diz assim, aquele que acha a sua vida, perdê-la. Como é que o perseguido vai conseguir achar a sua vida aqui na terra? Se ele negar Jesus. Ele nega Jesus, ele conserva a vida. E o que vai acontecer com a vida dele? Ele vai perder. Então lá quando Jesus diz que aquele que for fiel não deve ter medo de perder a vida, não deve ter medo de sofrer daqueles que podem matar o corpo, mas que não pode matar a alma, é porque o contexto é de salvação. Porque Jesus falou antes lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando Jesus voltar, ele vai nos dar o quê? A vida eterna. Então eu posso perder minha vida aqui em nome de Jesus. A pessoa pode tirar minha vida aqui, mas ele não pode tirar minha vida eterna. É impossível o inimigo, seja Satanás, seja os seus agentes, eles não podem tirar de mim a vida eterna. Agora, Jesus diz, aquele, porém, que quiser, aquele que me negar, que é o que foi dito antes, ou como diz aqui, aquele que preservar a sua vida, ele vai perder. Ele vai perder a vida eterna. Porque vai ser uma escolha. Ou eu defendo essa vida aqui ou agora, ou eu tenho confiança de que Deus vai me dar a vida eterna. Esse é o contexto. Por isso que Jesus disse, não tem aquele que pode matar o teu corpo, mas não pode te tirar a vida. Porque Jesus aqui nesse verso 39, ele também está falando de duas vidas. E o verso continua, né? Todavia, quem todavia perde a vida por causa de mim, achá-la. Deus está falando de novo de duas vidas. Que duas vidas Deus está falando? Quem perde que vida? A vida do corpo. O que vai acontecer com ela? A pessoa que perseverar até o fim a ponto de morrer em nome de Jesus. Ele vai achar que vida? A vida eterna. Por isso que o contexto lá de o que Jesus está falando lá em Mateus 10, verso 28, é que a gente pode, essa alma que significa vida, ela vai ser conservada, quem se permanecer fiel, e aqueles que não aceitarem Jesus, no juízo vai passar pelo inferno, né? E ali ele vai perecer. As pessoas dizem que no inferno não vai ter tormento eterno, mas Jesus mesmo disse que vão perecer. Vão perecer, porque eles vão morrer tanto no corpo, como também não vão ter a vida eterna. Então é nesse sentido aqui. Também tem a palavra Espírito, que tem tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? E aí eu não estou com os textos aqui para ler, mas tem a mesma questão. O Espírito no Novo Testamento, ele significa, alma significa psique no Novo Testamento, e Espírito significa pneuma. Você vê que essas duas palavras usadas na literatura fora da Bíblia, nenhuma das duas representa entidade. Psique significa o que na nossa linguagem? A parte mental. Tanto é que vem a palavra psiquiatra, psicoterapia, psicanálise, psicólogo. Nenhuma dessas palavras que tem essa origem da palavra alma na Bíblia, nenhuma dessas palavras significa entidade. Por que na Bíblia significaria uma segunda entidade? Se no uso cotidiano ela não tem esse significado, ela tem significado de quê? De mente. A mesma coisa de espírito, né? Espírito significa pneuma, que vem a palavra bem comum para a gente, pneumonia, né? Pneu, a palavra pneu também tem a origem nessa palavra. E o que quer dizer pneumonia, por exemplo? Doença respiratória, porque essa palavra significa mesmo respiração, né? E assim como alma, ela também pode representar a parte cognitiva ou parte emocional do ser humano. Como, por exemplo, espírito abatido.
espírito abatido é porque tem uma entidade dentro de mim abatida? Não, né? Espírito alegre, né? Espírito alegre quer dizer que tem uma entidade dentro de mim alegre? Não, quer dizer que eu estou com o espírito abatido ou eu estou com o espírito alegre, né? E entre outros textos que mostram outros sentimentos, né, do ser humano. E aí, para a gente fechar essa parte do assunto, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5, verso 23. 5, verso 23. Já está aqui na tela, já vou ler aqui. Paulo, ele vai usar essa palavra corpo e espírito várias vezes. Aqui é o único momento que a Bíblia aparece as três palavras juntas: corpo, alma e espírito. O que Paulo está nos falando aí? Quem pode ler para mim bem alto? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. O que Paulo está querendo falar aqui? Paulo está falando que ele deseja que nós sejamos santificados em quê? Em todas as áreas da nossa vida, né? Que a gente seja santificado no nosso espírito, né? Que é essa parte psique, né? Na nossa alma, que é a parte emocional, né? E também no nosso corpo. Então, ele está falando assim, que todo ser humano que é unido em uma coisa só, a gente não é dividido em partes, mas que toda a esfera do ser humano seja santificada. Se eu encarar que essas palavras significam entidade, então eu teria uma entidade chamada espírito, eu teria uma entidade chamada alma e teria o meu corpo. Sendo que no meu corpo e no teu corpo existe o cérebro que funciona com a nossa cognição e as nossas emoções, certo? E aí eu ainda teria uma alma também inteligente, teria um espírito também inteligente. E aí quando eu pego, quem é que pecou? Eu, a alma ou o espírito? Né? Quem é responsável pelo pecado? Ficaria confuso, até fora de lógica a gente imaginar três entidades dentro de uma única pessoa. Eu mesma, mais uma alma e mais um espírito. Então não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que tanto no aspecto emocional, como no aspecto cognitivo, racional, como no nosso corpo, a gente precisa ser o quê? Santificado. E a gente vê isso na prática, né, irmãos? Quando a gente não está bem de saúde, a gente fica com o emocional abalado, a gente fica com a nossa cognição também não fica boa, né? Quando a gente está muito cansado, o cognitivo não está funcionando bem, o corpo também fica abatido. Quando a gente está emocionalmente atingido, uma coisa não atinge outra, por isso que ele está falando que a santificação precisa ser em tudo. Então, fechando essa segunda parte sobre a natureza humana. Vamos para a próxima parte. Então, qual foi a primeira parte? Deus formou o ser humano com as suas próprias mãos e fez dele um representante. Deus fez o ser humano como seu próprio representante aqui no planeta Terra, certo? Segunda parte, nós somos um ser inteiro, né? Nós somos alma vivente, formado do pó da terra e do fôlego de vida que Deus nos deu, né? Agora a próxima parte. Nossos pais, Adão e Eva, foram criados perfeitos, mas até o dia que eles pecaram, certo? Vamos conversar um pouco sobre o pecado de Eva, né, que foi a primeira que tomou atitude. Se vocês tivessem que me falar o que foi o pecado de Eva, o que vocês me falariam? Desconfiança. Desconfiança. Alguém tem mais outra palavra? Desobediência. Espera rapidinho, que eu não a ouvi. Insegurança. Insegurança, desconfiança, desobediência. Então, muitas vezes a gente fala assim, qual foi o pecado de Eva? Pegou a fruta
e comeu. Não é o comer a fruta propriamente dita, mas é o que levou a Eva e depois Adão comer do fruto. Então, Satanás começa a conversar ali com Eva, disfarçado de serpente, e diz que Deus contraria a palavra de Deus, dizendo que certamente não morrereis, e dá a entender para Eva de que se ela comer do fruto, ela será melhor, ela será semelhante a Deus. Então, a primeira coisa que surgiu no coração da Eva foi dúvida. E dúvida em si não é pecado. Tudo bem, alguém chega para você e fala algo completamente contrário do que você crê, você pode ter dúvida. Só que o que ela deveria ter feito naquele momento? Ela deveria ter falado, estou com dúvida, eu vou tirar minha dúvida com Deus. Se ela tivesse feito isso, ela não teria pecado. Peraí, apareceu uma pessoa estranha aqui, um ser estranho, falando comigo. Só que eu tenho um encontro todo dia com um ser, com o meu Deus que me criou. Então a Eva deveria ter mais intimidade com quem? Né? Com o estranho que ela viu pela primeira vez, um ser estranho, da por sinal, que era uma serpente, ou o seu Deus que ia conversar com ela toda tarde. Né? Então, ela poderia não ter caído em pecado. Por mais que ele diga, Eva foi enganada, mas ela tinha como não cair. Né? Então, primeiro, ela desconfia da palavra de Deus. Depois da desconfiança, surge um descontentamento. Opa, Deus fez Adão e Eva como? Perfeito. Deu tudo para eles. Além do planeta Terra, Deus poderia ter feito assim, olha, eu fiz um planeta, agora tu constrói a tua casa aí. Foi isso que Deus fez? Não, ele construiu uma casa para eles, fez um lindo jardim para eles morar, né? Deu tudo para eles. E aí ela começou com essa insatisfação, ela começou a cobiçar mais do que ela tinha. Satanás conseguiu transferir para ela o mesmo sentimento que ele teve no céu. E aí ela passou do descontentamento para a cobiça. Então, desconfiança, descontentamento virou cobiça. Descontentamento em si não é pecado, como a dúvida não é pecado. Mas a desconfiança... Então, a curiosidade em si não é um pecado, não é. Mas como ela não buscou Deus... Oi? Mas a curiosidade leva assim também. Não leva. Estou dizendo que a curiosidade em si não é um pecado. Aí a pessoa está falando, não, você não vai morrer, não vai... Então, Flávia, olha só. A curiosidade, o que esse bicho diferente está falando aí? A dúvida, será que o que Deus falou está certo ou errado? Ou eu acho que o pecado dela não foi a cobiça, porque ela tinha tudo. Eu acho que ficou curiosa. Não, o texto diz, vamos ao texto. Gênesis 3. Ela começou assim, verso 3, capítulo 3. Ela começou a ser semelhante a Deus. O bem e o mal. Sim. Assim, ela só sabia o que era bom ali, tudo era bom. Ela começou. Aí Então, quando ele falou, você vai saber o bem e o mal, aí então não tem ali na cabeça dela. olha só, aí verso 5, olha. Porque Deus sabe, a serpente falou, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, aí foi a cobiça dela. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então ela desejou, ela cobiçou. Ela desejou. E isso aqui serve de alerta pra gente, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente tem descontentamento e às vezes a gente já tem o que a gente busca. Ela já era semelhante a Deus. O que ela quis, ela já tinha. A única coisa que Deus não queria que ela tivesse é a parte ruim do conhecimento, que é o mal.
Davi falou: fizeste, no entanto, um pouco menor de Deus, e de honra e de glória o coroaste. Foi assim que Deus nos fez. Esse é o plano original de Deus para nós. Na verdade, o conhecimento do mal de Deus, o conhecimento, ele sabe que é contrário ao caráter dele. É mal. Então, Deus conhece, mas o mal em si não pertence a Deus. Então, a única coisa que ela ganhou era algo que não pertencia a Deus, que era o mal. Né? E nem a ela, né? Em si. Oi? E nem a ela. E não pertencia a ela também. Então, desconfiança. Então, o pecado de Eva. Aí, então, a curiosidade e a dúvida levou à desconfiança. Assim como o descontentamento, que em si não é pecado, levou à cobiça. E aí, ela exerceu a desobediência. A desobediência é fruto, irmão. Toda vez que a gente desobedece, a gente já é fruto daquilo que veio da onde? Do nosso coração, do nosso desejo pecaminoso. Então a desobediência ela só é consequência de algo que aconteceu aonde? No nosso coração. Jesus mesmo disse de onde que é a fonte do pecado, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá. Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Já está aqui? Alguém pode ler para mim? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. Da onde que vem tudo isso? Do coração. Antes de se executar, antes de se fazer, primeiro nasce no coração. Eu estava conversando com a minha mãe e eu estava falando para ela o que é pecado, né? Pecado é transgressão da lei, entre outras coisas. Tanto é que o texto diz também transgressão da lei. E eu estava conversando com a minha mãe, eu falei para ela: mãe, eu já matei alguém? Vocês aqui já souberam de algum momento que eu matei alguém? Nunca tirei a vida física de alguém. Mas eu já cometi esse pecado de não matarás diante de Deus. Uma pessoa estava maltratando uma amiga minha. E eu senti tanto ódio dessa pessoa, tanto ódio, que eu desejei que essa pessoa morresse. E qual a diferença minha para uma pessoa que realmente mata? Diante de Deus, o meu pecado é o mesmo de uma pessoa que realmente tira a vida. A diferença é que eu... matar alguém já é... Isso, a diferença é que eu não tenho coragem de matar. Tá? Eu não teria coragem de matar. E eu não busquei oportunidade para fazer, já que eu não teria coragem. Mas, irmão, se Deus me desse a possibilidade de tirar o fôlego de vida daquela pessoa, eu tiraria. Tamanho ódio que eu estava sentindo dela. Eu tiraria o fôlego de vida dela e eu sentiria prazer de vê-la no caixão. Tamanho ódio que eu senti dessa pessoa. Se você nunca sentiu isso, eu desejo que você nunca sinta. Eu passei durante muito tempo lutando com Deus para vencer esse sentimento. De tão ruim que ele é. Só que eu não atingi nem a pessoa, porque eu não convivia com ela. Eu só sabia do que ela fazia com a minha vida. Então, esse meu pecado, ele atingiu somente a mim. Porque eu fiquei com o coração tormentado por esse erro durante muito tempo, até Deus conseguir me livrar dele. Mas diante de Deus, o pecado é o mesmo. A Bíblia, ela vai dizer que quando você ofende o seu irmão, você comete o mesmo pecado. Por que isso é importante? Porque às vezes se a gente pega os 10 mandamentos e faz aquela listinha: eu não adulterei, eu não matei, eu não roubei, né? Mas será que eu não? Será que não? Né? Quantas vezes eu roubei a glória de Deus, tomando para a minha glória que era dele, né? O tempo de Deus, ou mesmo outras pessoas. Quantas vezes eu já não tomei para mim algo que era da pessoa, às vezes não físico, né? E o homicídio é um exemplo disso, né? Então, eu espero que vocês nunca tenham vivido essa experiência, nunca viram de ter ódio mortal. Literalmente eu senti ódio mortal, mas todos nós aqui, de alguma forma, em um momento de raiva, já ofendemos alguém, né? Oi? Todos nós somos merecedores do mal. Não, eu estou falando da forma prática. Todos nós
forma já ofendemos alguém. Todos nós já pecamos. Por exemplo, o pecado do homicídio, né? A Bíblia vai dizer pra gente que quando a gente ofende alguém, e esse pecado acaba sendo pior, porque ele causa mal mesmo para outra pessoa, né? Não só quando a gente ofende, mas quando a gente fala mal, quando a gente defama, né? Quando a gente... Então, o pecado ele nasce no coração e ele pode não ter as mesmas consequências. Era isso que eu queria dizer. Ele pode não ter as mesmas consequências. Por exemplo, o meu pecado, ele só teve consequência entre eu e Deus. Quando eu ofendo alguém, o pecado atinge a outra pessoa. E quando alguém mata mesmo alguém, a consequência ainda é pior. As consequências são diferentes. Mas o pecado diante de Deus é o mesmo. Tá? Outra forma de pecado. A outra forma de pecado está lá em Romanos 14, verso 23, que diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. E aí eu vou contar também uma outra história para vocês. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida, e que era uma situação tão difícil que a única solução para mim era me agarrar em Deus, né? E eu me agarrei muito com Deus nessa situação. Um pouquinho depois, eu passei por um probleminha muito pequeno. E diante desse problema pequeno, eu comecei a murmurar. E não é nem que eu comecei a falar para as pessoas, eu comecei a murmurar no meu coração. E eu comecei a ficar abatida por causa daquele problema. E em um determinado momento eu vi um vídeo, né, que depois no final ele vai colocar para mim, de um hino que eu já conhecia, que eu gosto muito. E aí a letra desse hino, ele fala assim, eu vou ler para vocês a letra. Ele diz assim, ó: para onde eu vou correr, se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal? Pois aqui eu só enxergo o caos. Sou falho, cego, cheio de imperfeições. Mas o Senhor enxerga além. É perfeito em glória e saber. Me dá um rumo certo em meio à indecisão. E diz assim: eu não estou achando na vista, vou falar, vou recitar. Ele diz assim: como? Eu vou ter que ler, porque senão eu vou. Enfim, eu não estou achando aqui a outra parte, mas quando eu ouvi esse hino, eu caí em mim que eu estava pecando. Eu falei: Senhor, há pouco eu estava passando por um problema muito grave e eu me agarrei a Ti. Agora, por um problema muito pequeno, eu não busquei a Deus. Eu estava ali remoendo o problema comigo mesmo, me angustiando com aquele problema. E isso é uma forma de pecado. Às vezes, tem pessoas que duvidam de Deus, tem pessoas que duvidam da sua palavra. E pode ser até que a gente esteja tão mais ligado a Deus que a gente não duvide da sua palavra. Mas quando a gente não busca Deus, nós também estamos deixando de exercer fé. E o texto de Romanos 14, Romanos 14, verso 23 diz que tudo que não provém de fé é pecado. Naquele momento eu entendi que eu estava pecando, porque eu não coloquei Deus. Eu estava buscando soluções aonde? Em mim mesma. Se eu estava buscando solução em mim mesma, quem estava sendo Deus para mim? Então, muitas vezes a gente cai nesse pecado, né? A gente não busca Deus em primeiro lugar, a gente busca a solução em alguém, em uma situação, na gente mesmo. Às vezes a gente não encontra a solução, a gente se angustia e não busca Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente busca Deus depois, quando não tem mais nenhuma saída. Então, a gente precisa muito que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa que nos engana, irmãos. O nosso coração ele é tão enganoso que ele simplesmente nos engana. Eu não estava enxergando, até ouvir o hino. Louvado seja Deus que Deus colocou o hino, e louvado seja Deus que o Espírito Santo toca no nosso coração, né? Ainda bem que Deus não nos rejeita na hora que a gente peca, né? Ele vai lá e nos socorre.
eu pude perceber que eu estava pecando contra Deus. Então são dois exemplos de pecado para a gente entender que o pecado ele não é só aquilo que você faz, mas é aquilo que você não faz de certo. É aquilo que você pensa, é aquilo que você nutre no seu coração. Vamos pegar o livro de Romanos, o tempo já acabou, mas vamos pegar o livro de Romanos rapidinho, para a gente ver Paulo descrevendo essa natureza carnal e mostrando para a gente também a solução. Romanos 3, verso 11. A gente vai ficar em Romanos agora, em alguns versos de Romanos. Romanos 3, verso 11. Nos diz assim, ó. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Eu gosto na outra versão que diz assim, não há quem faça o bem. Nesse lugar não há quem entenda, eu gosto da versão não há quem faça o bem. Eu quero partir dessa tradução. Não há quem faça o bem. Úrsula, eu faço o bem. Você faz o bem? Todos vocês já fizeram o bem? Mas a Bíblia está dizendo que não há ser humano que faça o bem. Então, das duas, uma. Ou a gente faz o bem por motivo egoísta, ou a gente faz o bem movidos pelo Espírito Santo. Até pessoas que não conhecem a Deus, quando elas fazem o bem de maneira legítima, elas fazem movida pelo Espírito Santo. Tiago vai dizer que não há nada. Tiago vai dizer que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então não há bem na nossa natureza, né? E aqui está dizendo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Ué, mas nós não estamos hoje aqui buscando a Deus? Então, esse texto está errado? Ele está mentindo? O que está dizendo ali que não há quem busque a Deus? É porque quem é que busca de verdade? É a gente que busca a Deus, é Deus que nos busca. Então, Adão e Eva, quando pecaram, eles correram para o braço do Pai. Foi assim? Não. Quem foi que buscou Adão e Eva? Foi Deus. A mesma coisa acontece. Se hoje nós estamos aqui sentados nesse banco em coração, em adoração ao nosso Deus, se nós estamos buscando a Deus, é porque Ele nos buscou primeiro, é porque o seu amor nos atraiu até Ele, é porque o Espírito Santo nos conduz. Então, entender essa natureza pecaminosa é importante para que a gente não pense que o bem vem da gente mesmo. Pelo contrário, é um momento de glorificar Deus, quando Deus consegue nos usar para fazer o bem. E quando a gente busca Deus, a gente não achar que a gente está sendo melhor do que outros. Porque eu só estou buscando a Deus porque Ele me buscou primeiro. Então, a gente está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Romanos 8, versos 7 e 8. Romanos 8, versos 7 e 8. Olha o que a Bíblia fala sobre a nossa natureza. Romanos 8, versos 7 e 8. Ali? Olha o que ele diz. Por isso, o penhor da carne é o que, irmãos? É inimizade contra Deus. A nossa natureza carnal, ela é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa é a nossa natureza, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza sem Deus. A gente tem inimizade contra Deus, a gente não consegue obedecer a lei de Deus e a gente não consegue agradar a Deus. Entender isso nos faz ver o quanto nós somos dependentes de Deus para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Porque de mim mesmo, da nossa natureza carnal, não conseguimos. Voltando, eu vou pular porque a gente não vai poder voltar. Continuando para mim, continua aí, Não, volta no verso 5. Mesmo Romanos 8, verso 5. Diz assim, ó. E qual é a solução então para a gente? Se a gente tem essa natureza carnal, que não faz o bem,
que não busca Deus, que não tem prazer na lei de Deus, que não consegue agradar a Deus, qual é a nossa solução então? Qual é a nossa solução? Está ali, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Continua o texto. Verso 6. Porque o penhor da carne é para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Aí continua o verso 7 e 8 que eu já li. Agora vamos para o verso de 1 a 3, de Romanos 8. Romanos 8, de 1 a 3. Quando a gente é alcançado por Deus, Deus nos tira da condição de condenados pelo pecado e nos coloca nessa condição aí, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. E o texto continua explicando. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que isso está querendo dizer? Que a lei, ela só serve para me dizer assim, ó, esse é o caminho certo a seguir. Só que o que o texto disse? Que a gente já leu. Que nós não conseguimos guardar a lei, nós não conseguimos obedecer a lei, não conseguimos agradar a Deus, mas o Espírito Santo, ele nos livra dessa lei que nos condena e nos conduz à obediência. É isso que o texto está falando. Continua. Portanto, o que for impossível a lei, porque a lei não tem condições de me salvar, eu não consigo guardar a lei para me salvar, a minha obra não pode me salvar. Aquilo que for impossível a lei, no que está enfermo pela carne, isso fez o quê? Deus, enviando quem? O seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus, então, o que Jesus faz na cruz? Jesus cumpre várias coisas, mas eu quero citar 3. Uma, Jesus derrota Satanás na cruz. Amém. Outra, Jesus paga, sofre a condenação de todo o nosso pecado. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava ciente de um pecado meu, e eu estava muito abatida por causa daquele pecado. Ela virou para mim e falou assim: Úrsula, Jesus morreu por esse pecado. Quando ela falou para mim, Jesus morreu por esse pecado, sabe, irmãos, você entender que Jesus morreu por toda a humanidade é uma coisa muito distante. É diferente quando você entende que Jesus morreu por aquele pecado que você cometeu. Naquele momento eu entendi o tamanho do amor de Deus, dele ter morrido por aquele pecado. Ele podia me perdoar aquele pecado, porque ele havia morrido justamente por causa daquele pecado. Como é grande o que Jesus fez por nós. E a terceira coisa que Jesus fez na cruz, ele conquistou a autoridade de moldar o nosso coração pelo Espírito Santo. Porque ele agora, como ele condenou o pecado, ele pode nos livrar do pecado, ele pode nos derramar o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos conduza à vida eterna, para que o Espírito Santo nos convença do pecado, nos ensine a verdade, né? Nos conduza de maneira que possamos andar em novidade de vida. Eu falei para vocês que esse sermão me daria uma semana de oração. Eu comecei a pregar antes das 8 e passei das 8h30. Tem mais para falar, tinha que ter a parte 2. Tinha que... Oi? Vocês me dão mais 5 minutos para terminar? Olha só, olha o que Efésios vai nos falar. Efésios 2, vamos ficar só em Efésios mesmo para terminar. Efésios era isso mesmo, Efésios 2, verso 3. Efésios 2, verso 3. Coloca lá pra gente. Efésios 2, verso 3. Como eu estava falando que Deus ele conquistou na cruz o direito de poder agir na nossa vida, né? De poder ele agir e nos moldar e nos dar uma nova experiência.
E aí o texto diz assim, ó, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Essa é a nossa natureza. Todos nós estávamos condenados. Todos nós éramos filhos da ira. Verso 4. Deixa eu ver se segue a sequência. Verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vamos falar juntos, gente? Nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça de Deus. Olha que coisa linda. Deus nos fez de maneira tão maravilhosa lá no Éden. O pecado tira de nós a nossa semelhança de Deus. Desfigura, porque Deus, como Deus não nos abandona, Deus ainda conserva em nós parte da sua natureza, mas o pecado domina na nossa vida, né? Mas Ele age de maneira poderosa através de Cristo. E porque Ele nos amou de tal maneira e Ele nos deu Cristo, Ele derrama o Espírito Santo para nos conduzir. E aí verso de 8 a 10, que é conhecido, nos diz o quê? Porque, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para um pouquinho. Olha só, não é que só Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. É que Ele morreu para nos recriar. Jesus conquistou na cruz o poder de nos recriar, pois somos feituras dele. Hoje, a partir do momento que nós aceitamos a salvação de Jesus, nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós ganhamos uma nova natureza, a natureza divina, por onde o Espírito Santo nos conduz. Isso é grandioso demais, né? E fomos feitos para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E Paulo ainda no verso 22 a 24 e 30, fechando, verso 22. Porque ele vai explicar essa natureza. Verso 22. Só o verso 22, é o mesmo capítulo. Capítulo, verso 22. No qual também vós juntamente estáis sendo o quê? Edificado para a habitação de Deus no Espírito. Verso 23. Então, verso 4, capítulo 4, verso 22. Eu achei que era o mesmo capítulo. Capítulo 4, verso 22. Ele vai explicar essa natureza. Verso 22 aí, no sentido de que, quanto ao trato passado, o que ele pede para a gente fazer? Vos despojeis do velho homem, que corrompe segundo a concupiscência e do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Verso 24. E vos revistais de quê, irmãos? Do novo homem. Aquele que ele falou no capítulo 2, que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Em quê? Em justiça e retidão procedente da verdade. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva justo e reto. Quando nossos pais pecaram e por consequência a gente, nós não somos nem justos nem retos. Nós somos corruptos, nós somos maus. Mas Deus, Ele nos reveste de um novo homem, pelo poder do Espírito Santo, para que a gente tenha de novo restituída o caráter de Deus em nós. O caráter de quê? De justiça e retidão. Que Deus seja louvado e que essa mensagem fale fundo ao nosso coração. E que a gente possa lembrar que a gente tem uma natureza má, mas nós recebemos de Cristo
o poder de sermos nova criatura, né? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando você pecar, lembre-se que Deus está pronto para te perdoar, para te dar uma nova chance, te erguer, te fazer caminhar pelo caminho reto. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, vamos orar para a hora de almoço? Vamos orar e eu vou pedir para ele colocar o hino só para ir tocando quando a gente sai. Oremos. Deus eterno, a tua palavra é tão clara para falar tanto da nossa natureza pecaminosa, mas também para falar dessa nova natureza que o Senhor nos deu e que o Senhor conquistou na cruz para nos dar. O Senhor nos mostra que nossos pais foram feitos perfeitos e é para renovar a semelhança, a tua imagem, a tua semelhança, para que tu morreste na cruz, para restaurar em nós a tua imagem e a tua semelhança. Não é apenas nos perdoar dos pecados, mas é nos fazer pessoas melhores do que somos, Pai. É nos conduzir para uma vida de justiça, uma vida de retidão. Derrama teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Nos faça ter sede do teu Santo Espírito. Não permita a gente levantar de manhã preocupado com os nossos problemas e seguir como se a vida fosse dirigida por nós mesmos, Pai. Não nos deixe pecar por falta de fé em Ti, Senhor. Não nos deixe que o descontentamento dessa vida nos atraia para o mal, mas pelo contrário, Senhor, que sejamos satisfeitos em termos a Ti como nosso Senhor e nosso Salvador. Conduza cada um de nós para a nossa casa e que a partir de agora possamos nos aproximar ainda mais de Ti com tamanho amor, por causa desse amor com que o Senhor nos amou. Que o Teu amor nos atraia a cada dia e que possamos render a nossa vida, nosso coração todo dia diante de Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Amém.